Olá, ouvintes, eu sou Silvestre Mergulhão e este é o Deep Dive Podcast. E hoje estamos aqui nos estúdios do Learning Village. Como vocês sabem, o Deep Dive Podcast nos convida a mergulhar profundamente em nossas mentes. Não queremos falar sobre os 4 segredos do sucesso, sobre como fazer gestão por OKRs ou sobre como levantar uma rodada de investimentos. Queremos falar sobre pessoas, valores e comportamentos e entender profundamente, desde os seus mais longínquos tempos, as jornadas dos nossos convidados. E hoje estamos aqui com Priscila França, General Manager na Impulso. Olá, ouvintes! Um ótimo dia para todos. Minha primeira gravação aqui e estou acompanhando, tendo a honra aqui de participar do Deep Dive com o Silvestre Mergulhão. Pri, como você sabe, eu gosto bastante de falar sobre valores, né? Então, quando a gente conversou, nossos primeiros papos, eu perguntei para você quais são os valores, quais foram as coisas que você levou, né, para a tomada de decisão ao longo da sua vida. Fala um pouquinho aí sobre isso. Exatamente, um dos processos seletivos mais interessantes que eu já participei foi realmente um mergulho em mim, né, e bem diferente aí, e foi muito bacana naquela época, e agora revisitar um pouco disso, e vou relembrar alguns valores que a gente falou e que são muito presentes na minha vida, marcaram sempre a minha trajetória. Eu vou falar de 2 principais, tá? Que tem uma grande coincidência e também vou explicar logo na sequência, que são integridade e humanidade. E aí você já deve imaginar o porquê que eu tô falando que tem uma grande coincidência, né? Porque foi muito interessante quando eu recebi ali o material da Impulso e recebi também o kit de boas-vindas e tinha ali esses valores como valores da Impulso, ou seja, conectou totalmente aí com a minha trajetória, com a minha jornada. E por que, né, que esses valores sempre foram muito presentes na minha vida? Talvez por algo que, uma crença, mas sempre foi muito... As relações para mim sempre foram muito profundas, né? Eu conheço as pessoas e parece que desde sempre, assim, é como se eu já conhecesse elas há muito tempo. Mas justamente porque eu mergulho de verdade nessas pessoas e usando muito dessa confiança, né? Então eu me entrego a minha confiança e eu confio em todos sempre de primeira. E isso já gera uma conexão. E aí já vem um outro valor que é conexão, né? Que eu também gosto muito. Mas assim, a integridade, ela sempre fez parte da minha vida, porque muitas vezes eu tive que assumir posições onde eu estaria sendo, digamos, eu estaria perdendo ou eu estaria passando pela pessoa que não tá ligando para algo, mas porque eu acreditava que aquilo era íntegro, então eu acreditava que eu precisava ser genuína, transparente e passar aquilo que eu estava vendo, da forma que eu estava vendo. E como, né, você deve imaginar, isso em alguns momentos, em certos momentos, pode gerar uma certa resistência, em especial no mundo corporativo, em algumas situações onde você abre ali um pouco mais, né, leva um pouco mais o coração. Eu sinto que agora menos. Talvez porque eu estou um pouco mais no mundo das startups, porque eu migrei um pouco a minha carreira para isso, talvez por estar na Impulso e conectando, talvez pela minha trajetória e conectando com pessoas que já falam um pouco mais, então eu sinto cada vez menos a dor de, no mundo corporativo, poder trabalhar a integridade, trabalhar a humanidade junto com o mundo, né, com o mundo capitalista, que é óbvio, né, todos temos ali que olhar para isso de forma muito séria, né, e essas coisas precisam falar. Mas assim, eu acho que é isso. Tem que... como que você faz normalmente? A gente fala sobre alguns exemplos. Você pode dar exemplos de como você utilizou, né, esses valores ao longo da vida. Tá, então assim, tem, como eu falei, né, no corporativo, no pessoal, mas acho que eu lembro aqui de... humanidade, assim, vamos lá, esse valor... ele sempre foi, no mundo corporativo sempre foi muito bacana e me ajudou muito, porque como líder, né, assim que eu fui assumindo o papel de líder, ou mesmo como fornecedora, né, sempre trabalhei mais sendo fornecedora do que cliente, né, já estive dos dois lados, mas quando eu estive ali sendo normalmente fornecedora, também conseguia fazer com que a humanidade
ser muito, assim, levar muito de olhar o humano da pessoa, além daquele cargo, né, que tá ali, daquelas responsabilidades que estão, né, naquele ambiente. E isso foi natural e foi trazendo conexão com as pessoas com as quais eu liderava ou com os clientes que eu falava. Então, foi muito legal de trabalhar isso. De colocar no dia a dia, e aí eu tenho vários exemplos, né, de trabalhar a humanidade ali dentro de equipes, tal, que fica fácil de citar, tá? Mas a integridade, eu lembro de um em específico, que foi até corporativo, né, quando a gente estava passando por um processo de transição de um gestor, de uma grande conta da empresa, uma das maiores contas da empresa. E nessa transição, o novo gestor não conhecia a negociação que tinha sido feita na gestão anterior. E eu percebi que o contrato estava com erros, e já assinado pelo gestor anterior, que beneficiavam bastante a nossa empresa, né? A empresa a qual eu representava. E para algumas pessoas talvez seria natural que, ok, o contrato já está assinado, já tem bastante tempo, inclusive o novo gestor não faz ideia do que foi negociado, vamos tocar e continuar tocando esse contrato. Mas eu sabia que aquilo não representava o que havia sido negociado com a antiga gestão. E tendo total autonomia junto à minha liderança, eu tendo essa autonomia, né, que era dada, sempre me foi dada pelos meus gestores, eu segui naturalmente levando para aquele time, né, para aquele gestor novo, que aquele contrato não representava a realidade, que a gente precisava ajustar e que aquilo ia gerar alguns ônus, né, pra gente. Talvez a gente precisaria e teve que fazer uma devolução de valores até para eles. E de início parecia bastante estranho, mas a integridade e a transparência conecta, né, faz com que gere essa confiança, aumente a confiança. E para mim era algo quase que assim, não teria como funcionar de outra forma. Então esse é um exemplo do mundo corporativo, mas também às vezes assim, a humildade mesmo, às vezes na posição que eu assumia, era esperado que eu dissesse uma coisa e aí muitas vezes pela minha transparência eu respondia a outra e aquilo parecia bobo ou né, fora de senso. E como você já pôde experienciar, né, viver de verdade os valores da Impulso, né, você percebe como eles acabam se conectando, né, com essas histórias. Perfeitamente. Né? E então, tentando agora captar mais o uso desses seus valores, mas em outros contextos, né, me conta um pouquinho sobre otimismo e pessimismo. Você é uma otimista ou uma pessimista? O que você pensa sobre isso? Muito interessante essa pergunta, porque às vezes eu fico confusa com ela, pra mim, né? Eu estou sempre me questionando em vários pontos, e quando eu vou me rotular como otimista ou pessimista, eu me sinto uma pessoa super otimista, porque qualquer coisa que você chegar aqui, Pri, vamos fazer tal coisa, vamos lá, você vai falar, não, mas não deu, não, vai dar certo, a gente vai conseguir, vamos. Só que aí por que eu fico confusa com isso? Porque ao mesmo tempo eu sou muito realista, eu sou mais aquela pé no chão, sabe? Eu gosto de estar com pessoas que vão criar ideias, vão voar, vão pensar no impossível, justamente porque eu sou mais realista. Enquanto você tá pensando no impossível, eu tô pensando assim, tá, mas como a gente vai fazer isso, né, quanto tempo, eu começo a calcular tempo, prazo, custo, né, e já vou começando a fazer as contas se isso vai dar certo ou não. Então, esse lado realista, ele acaba trazendo uma visão de pessimismo em alguns momentos, né, mas não é assim que eu me sinto uma realista super otimista, porque eu compro as ideias assim, total, não, vai dar certo, eu tô sempre tentando animar todo mundo, né, então eu gosto de viver assim. É sempre um jeito de ver, de como você vê as coisas, né, porque existe sempre aquele pessimismo. Eu lembro muito do desenho do Drupi. Lembra do desenho do Drupi? Não lembro do desenho do Drupi. Qual que me conta? Ele vivia falando, ó vida, ó azar. Ah, sim, peguei agora. Não é o caso. E era uma realidade muito pessimista, né? E o que o seu eu de hoje falaria pro seu eu do passado, assim? E de que momento do passado? E de qual? Tá, bacana. Bom,
Muitas coisas, assim, eu tô sempre aprendendo todos os dias, né? E tenho muito, muito a aprender. Então, a cada aprendizado eu fico pensando como eu no passado poderia ter visto isso e a gente entra nesse ciclo, né? Então, a cada aprendizado eu tenho uma ideia pro meu eu do passado. Mas eu acho que os grandes ensinamentos, assim, que eu levaria pra Pri do passado. Em qual passado? No passado, ali quando eu estava com os meus 17 anos, talvez iniciando a minha carreira no mundo da tecnologia, e escolhendo muito questão de priorização, de estudo, vida comum, né? Vida pessoal, e ter que. E é sempre complexo a gente escolher onde a gente coloca a energia do nosso tempo. Né? Isso pra mim sempre foi complexo. Então eu falo que é complexo porque pra mim sempre foi complexo. Então eu sempre tinha que escolher se eu ia estar dedicando meu tempo para o estudo e deixando de dedicar aquele tempo para estar formando relações com os meus amigos ali novos da faculdade, né? Ou formando família, ou relacionamento, e tudo isso sempre foi muito complexo. Sempre tive bastante dificuldade, mas eu acabei colocando sempre um tempo e uma energia muito forte no trabalho e no estudo. Eu nunca fui uma super nerd ou aquela pessoa super inteligente, mas eu sempre fui muito dedicada, e essa dedicação me trazia frutos. Só que essa dedicação gasta energia também, e eu tirava essa energia do tempo ali, às vezes, de um relacionamento. E como você deve perceber, né, que eu sou uma pessoa que gosto de falar, de estar junto com outras pessoas, tal, sempre foi um peso pra mim. Então eu me culpava muito por isso, sabe? Por estar me dedicando ali muitas horas pro trabalho, mas isso gerou pra mim dificuldades, né? De relacionamento, dificuldades com casamento, com decisões sobre família. E eu me culpei muito. E hoje, assim, eu aprendi, né? Que a maturidade trouxe de que a toda a dedicação que a gente levar para o estudo, para o aprendizado, ou para aquilo que nos faz bem, nunca vai ser ruim, né? Eu me culparia menos, sabe? Dessas escolhas que eu fiz naquele momento. E também acho que falaria para mim, acho que um aprendizado que eu levaria se eu pudesse, era que eu tivesse me dedicado para ser mais especialista. Eu sou uma profissional mais generalista. Eu formei a minha carreira assim, né? Então eu comecei como programadora, sempre vinha ali da lógica, mas aí eu fui muito para projetos, pessoas, relacionamento, e fui transitando em várias áreas, né? Customer Experience, Customer Success, relações ali com clientes, formação de equipes. E aí eu fui me vendo num perfil muito generalista. Porque eu fui deixando muito as pessoas dizerem pra mim: Pri, eu preciso de você pra isso, eu preciso de você pra aquilo. E aí eu ia fazendo isso ou aquilo, mas não parava pra refletir se isso ou aquilo conectava justamente com o que eu queria contar de história, de carreira. E então eu deixei de estudar e conhecer coisas de forma mais especialista. E eu diria pra mim naquela época assim: olha, você pode sim usar desse teu perfil generalista, mas nunca deixe de sempre colocar uma pitada daquilo que você vai se formar como especialista, porque você vai sempre agregando conhecimento e tendo um diferencial ali, um quê, né, de entendimento, de conhecimento que vai te trazer, que vai fazer com que você possa entregar um valor maior lá na frente. Não, mas parte desse diferencial não é exatamente ser generalista? Agora você me pegou, porque eu já me fiz essa pergunta muitas vezes e eu ainda não cheguei, não amadureci esse ponto. Eu ainda me culpo por não ser, então eu ainda falaria pro meu passado. Independente de qualquer coisa, foi assim que chegou até aqui, né? Exatamente, também, exatamente. Acho que muito do que eu entreguei de valor tem a ver também com esse perfil mais generalista. Exato, E aí, pensando em liderança, né? E quando a gente pensa em liderança, um líder, ele pode ser generalista, né? Ele pode ser especialista, mas ele também pode ser generalista, né? Inclusive, eu lembro quando a gente, alguns anos atrás, remodelou, né, toda a área comercial da Impulso. A primeira vez que a gente conseguiu fazer essa área funcionar foi colocando um perfil, né, que foi o Rafael Miranda, nosso sócio, né, para gerenciar uma área. Ele não era especialista em vendas, né, mas ele é especialista em processos. Que interessante.
Então, foi colocando os processos para funcionar, independentemente do conhecimento na área, que fez uma área comercial passar a funcionar de forma menos amadora. Então, que bacana. Cabe um podcast quase que só para esse case, hein? Cabe. Contar bastante desse case. Cabe sim. E então a gente coloca um perfil que não é específico de vendas, mas que é um perfil específico de processos, né? Para gerenciar uma área, porque no final das contas a gente está falando de pessoas e processos. Faz todo sentido e talvez fala muito sobre a minha entrega em alguns pontos, em alguns passos da minha carreira. E aí nesse movimento, né, para a liderança, a gente com certeza vai passar por momentos em que a gente precisa implementar mudanças, né, e muitas vezes mudanças significativas. Sim, sempre. Em que vai haver resistência, né, por parte de uma organização, por parte de pessoas individualmente, né? Como lidar, né, com essas divergências e manter uma visão nesses momentos principalmente adversos, né, onde a gente está aplicando mudanças, mas porque está havendo uma mudança no mercado, né, está havendo uma adversidade, e aí a gente precisa passar por mudanças e precisa convencer naturalmente as pessoas de que isso é necessário, caso contrário a chance de fracasso vai se tornar maior do que a de sucesso. Sim, mas sem gerar uma quebra, né? E sem gerar ali uma perdi a palavra agora, mas como se fosse ali algo que vai quebrar a equipe ou que vai fazer com que de qualquer maneira seja um fracasso. Muito legal essa pergunta, porque eu, Priscila, acredito como líder que isso que esse ponto que você trouxe aqui é a essência de quase todo o case de sucesso. É entender que a mudança faz parte, né? E que é difícil para o ser humano lidar com mudança. Então aí eu vou responder a tua pergunta. Lá no começo da minha carreira, quando eu fiz a transição ali de analista, né, de programadora, analista de sistemas para gerente de projetos, eu não lembro qual curso que eu fiz, mas eu fiz algum curso onde um professor falou algo que me marcou e eu levei isso para a vida, né? E ele mostrou na época estudos comprovando que o ser humano, nosso cérebro, ele foi feito para automatizar coisas. Então, a gente naturalmente automatiza e quando você precisa sair dessa automação, incomoda. Incomoda porque é o físico ali mandando, né? A nossa automatiza, você quer dizer em nível de neurônio, né? Em nível de neurônios, vai riscando as trilhas, né? Isso, então, vou te dar um exemplo do porquê que eu tô dizendo isso. Uma vez eu mudei de casa, eu morava ali num apartamento e eu mudei para outro apartamento. E aí eu voltei do trabalho um dia e me peguei simplesmente tentando abrir o portão do automático. Eu tentando abrir o portão da garagem, eu só percebi que eu estava na casa antiga, né, no apartamento antigo, porque o controle não abriu. O portão, óbvio, não era ali que eu morava. Mas eu simplesmente cheguei lá, não faço a menor ideia de como, estava no automático. Então acordou de madrugada, chutou o pé da cômoda e falou: exatamente, porque mudou casa. Esse tipo de coisa, né? E aí ele trouxe isso num aspecto científico, né? Ele me explicou isso, mas ele estava trazendo ali a disciplina de gestão de mudanças e explicando por que é tão difícil para o ser humano, para as equipes, para os times, para as pessoas, para os clientes lidar com mudanças, porque fomos feitos para essa automação. Então tudo que vai fazer com que a gente mude gera incômodo. Naturalmente. Quantas vezes eu procrastinei, não sei você, mas eu procrastinei várias vezes a trocar o laptop. Porque simplesmente ia ter que mudar, ia ter que migrar os arquivos e tal. Então aquela mudança incomodava, tá? A gente vai empurrando. Eu era um rei da procrastinação. Herdada do meu pai, depois eu posso contar essa história. Contar um pouco mais de detalhes. Mas aí aquilo... Me sinto curado. Então, cabe sim contar essa história para ensinar, porque eu acho que isso, a gente não olha para isso, mas é muito interessante, né? E eu vou parar de falar tanto e explicar um pouco de onde isso conecta com a pergunta. O professor naquela época explicou isso de forma científica e eu falei, é isso, né? Quantas vezes a gente realmente... Todo mundo tem dificuldade de mudar, né? Tanto que naquela época eu pegava metrô e eu lembrei de que eu sempre subia pela mesma escada, tem várias escadas para pegar o metrô que eu pegava. Eu subia sempre pela mesma escada, pelo mesmo lado da escada, eu sempre virava para o mesmo lado, sempre entrava no mesmo vagão e normalmente sentava na mesma cadeira. E quando tinha alguém naquela cadeira já sentada, eu pegou meu lugar, né?
Olha o nível que a gente automatiza. E aí eu ficava incomodada que alguém estava sentado no meu lugar do metrô, né? Como isso, né? Olha como incomoda. E aí, quando eu entendi isso, foi uma mudança de chave na liderança para eu lidar com mudança, para eu fazer com que o time, né, estivesse junto comigo, o time, o cliente, as pessoas que estavam em todos os stakeholders envolvidos ali, pudesse, de fato, entender que a mudança, ela é benéfica, a gente só evolui através da mudança, a gente precisa mudar. Muitas vezes, claro, ela vem, como você falou, da diversidade, de algo que você não tem como prever, né? Ou não estava previsto, não estava planejado, mas você vai ter que lidar com aquilo. E se você vai ter que lidar com aquilo, poxa, só vamos lidar da forma mais leve, né? E aí pensar em como a gente pode fazer isso da melhor forma, não se incomodar tanto. Então, eu fui trabalhando isso, levando muito esse conceito para o time e fazendo com que a mudança fosse leve em vários aspectos, seja ali para o time que iria trabalhar, seja para o cliente, né? Tentando trazer aspectos de humanidade, de integridade, de aceitação, né? E trazer um tom leve naquela mudança, mas lidando de forma muito lógica, de forma muito prática, de que assim, tenho como evitar essa mudança? Não. Então, a gente vai ter que lidar com ela, certo? Certo. Então, não é melhor a gente lidar sem ficar reclamando, sem se incomodar, né? E aí, claro, não nesse formato, mas trabalhando isso de formas dinâmicas, né? Com práticas, eu fui conseguindo levar isso para as pessoas que estavam comigo e trabalhando isso em mim também, porque eu tenho muita dificuldade com mudança ainda. Então, eu fui trabalhando sempre isso em mim e nas pessoas que estavam à minha volta, mas muito na conscientização, tá? Eu acho que era isso, era não fazer com que aquilo, não, é uma mudança pequenininha, não, é uma mudança grande, de forma muito realista, mas conscientizando de que precisa ser leve, né? Uhum. E você tem aquela sensação depois que executa alguma coisa, né? Depois de mudar, ou depois de você perceber que está concluído, dá aquela sensaçãozinha de satisfação em você, não? Demais, nossa, eu vivo disso. Sente assim que... Total. Consegui. É porque em mim dá. Não, em mim totalmente. Eu viveria disso. De repente, às vezes isso me alimenta mais do que muitas outras coisas, sabe? Essa satisfação de que, assim, eu consegui lidar com aquela situação adversa, com aquela situação, com aquele ponto, com aquilo que foi diferente. Porque porque se é padrão, acaba que, assim, eu segui metodologia, eu segui ferramenta, tal, fica mais do mesmo, né? E quando você consegue superar, né, algo a partir da diversidade, é bacana porque você sente que você teve que colocar a sua mente, o seu tom, o seu jogo de cintura naquela situação para poder superar. E, nossa, isso traz uma satisfação para mim, assim, inexplicável. E aí, nesses momentos em que a gente tem a diversidade, né, normalmente a gente tem, enquanto liderança, uma série de informações, né, que a gente precisa saber gerenciar, né? E quais são os limites, né, da transparência dessas informações com as equipes que a gente vai lidar. A gente passa por isso como gestor quase que diariamente, né? Obviamente com situações de maior ou menor gravidade, né? Mas, por exemplo, na onda de layoffs que tiveram nas empresas de tecnologia, por exemplo, os gestores precisaram demitir algumas centenas de pessoas, outras dezenas, algumas empresas de milhares de pessoas, né? E gestores sabiam dessas informações e tinham conhecimento de que isso ia acontecer um dia, 2 dias, 3 dias depois, né? Quais são os limites da transparência, né? Com os nossos liderados, né? Muito legal essa conexão que você fez e, assim, sendo objetiva, para mim não existe limite na transparência. Mas isso eu falo, a Pri de hoje fala, né? A Pri do passado eu acho que teria dificuldade, porque... Tem emoções que vêm que te vêm quando você está num dilema de transparência? Muitas. A principal emoção que eu ainda trago, e ainda é difícil para mim para lidar, né? É a de eu estar desrespeitando a posição de outros, né? Então eu sempre tenho que estar equilibrando que, para mim, não existe limites para a transparência, e eu
eu tento trabalhar de forma assim, somos todos um, eu tenho que lidar com aquilo com todas as variáveis possíveis, né? Eu gosto de estar trabalhando, conhecendo todas as variáveis, então eu imagino que todos que estão trabalhando junto comigo também querem conhecer todas as variáveis para que ele tome as decisões dele, assim como eu tive que tomar as minhas, né? E todo mundo de forma muito responsável, muito adulta. Só que nisso eu muitas vezes preciso respeitar se o limite entra em o quanto aquele que zela por essa informação acredita e pensa como eu. Então, um exemplo aqui na Impulso, né? Eu posso chegar ali em uma determinada situação onde eu entendo que é o meu... não, quanto mais transparente eu for, melhor, para todo mundo que está envolvido. Só que, de repente, para ti, naquela situação, você não pode abrir aquele... Por alguma razão, você não pode abrir totalmente aquelas informações, né? E existem limites para isso, óbvio, né? Corporativos, gerenciais, políticos, enfim, N motivos. Então, eu sempre vou tentar equilibrar e olhar, né, muito para se eu não estou desrespeitando através de querer ponderar a minha opinião, se eu não estou desrespeitando a opinião da corporação, a opinião dos gestores e até mesmo a opinião dos demais colaboradores, né? Então, sempre tentando ler e fazer esse equilíbrio, o que é bem difícil, né? Não, é sempre... É um dilema, não é trivial, não é uma coisa trivial. Mudando um pouquinho de assunto aqui, você faz alguma coisa no âmbito espiritual? Você é adepto de algum tipo de meditação, ou de algum tipo de religião, ou de outras práticas de cunho espiritual? Que legal você citar esse ponto, porque assim, isso hoje faz muito mais parte da minha vida. Quando eu falei lá sobre a gestão de tempo, né? Quanto eu lido com isso, então hoje eu tenho conseguido não me culpar por colocar um pouco mais de energia-tempo para trabalhar o âmbito espiritual. Mas não relacionado a uma religião, né? Não a um foco ali religioso, mas muito focado no autoconhecimento. Porque, e principalmente assim, em quais ferramentas, né, psicológicas, religiosas ou de qualquer natureza, né? Eu trabalho muito voluntariado, então também ali o voluntariado. Quais ferramentas eu posso usar para afiar os meus valores e virtudes? Né? Eu erro muito ainda, né? Tenho muito a aprender. Então, assim, eu tenho valores como integridade, que eu falei, humanidade, conexão, resiliência. Só que quantas vezes eu me vi realizando ações ao contrário do valor que eu acredito. Por quê? Por conta, talvez, de querer corresponder à expectativa de outras pessoas, né? Então, eu erro muito ainda, né? Nessa de, tipo, estar indo contra os meus valores, né? Então, eu ainda preciso muito afiar. E o conceito espiritual me ajuda a ir trabalhando o autoconhecimento e me conhecendo melhor, sabendo como lidar com essas situações, né? Nessa de, tipo, estar indo contra os meus valores, né? Então, eu ainda preciso muito afiar. E o conceito espiritual me ajuda a ir trabalhando o autoconhecimento e me conhecendo melhor, sabendo como lidar com essas situações melhor. Ou seja, eu ir afiando e aferindo ali os meus valores, né? Eu penso assim como se fosse um cristal, como se eu, Priscila, fosse um cristal que tem uma luz imensa ali, que é muito brilhante, mas que ainda está coberto de barro, ainda passou por muita lama. Então eu trabalho muito espiritual para ir limpando essa lama, para que o meu cristal ali possa brilhar, né? Naturalmente como ele já é. Não é que eu vou criar esse brilho, ele já existe, ele está lá. Só que eu preciso fazer com que ele se conheça e com que ele realmente faz. E como que eu faço isso? Então, assim, eu já comecei muita coisa e já parei, mas hoje o que eu gosto bastante é o estudo da filosofia, não a filosofia histórica, mas a filosofia, assim, dos conceitos atemporais filosóficos, né? Então, estudar um pouco ali de quais são os valores que lá na época de Platão, na época de Buda, né, há mais de 400, 600 anos antes de Cristo, por exemplo, Siddhartha Gautama, né, o Buda, valores que lá faziam sentido e que se você ler o que ele escreveu lá, hoje
faz o mesmo sentido, que é a paciência, a generosidade, né? Então, se aquilo fazia sentido lá, enquanto as roupas mudaram, a roupa que eles usavam não faz mais sentido hoje, mas esse valor e esse ensinamento faz sentido. Então, é um conceito atemporal. Então, eu tento buscar muito esses ensinamentos, esses conceitos desses filósofos, ou até heróis ali, Marco Aurélio, enfim, que também filósofo, né? E tentando capturar o que daquilo conecta comigo para ir aferindo a minha a minha psique. E a partir daí tentando fazer com que isso se transforme em ações, seja no voluntariado, seja no meu dia a dia, né? Porque muitas vezes a gente olha o voluntariado muito como assim, eu vou ajudar outra pessoa que... Muitas vezes, se eu só ajudar a mim mesma a ser uma pessoa humana, eu já tô ajudando a todo mundo que vive comigo, né? Então eu tento ir aplicando isso no meu dia a dia, na minha vida. E aí já trabalhei. Eu gosto muito de yoga. Yoga me ajuda muito a trabalhar o foco mental, espiritual. Eu gosto muito de meditação, mas sou uma pessoa muito ansiosa e tenho dificuldade de meditar, então eu treino muito. Quem não tem dificuldade de meditar tá mentindo. Nossa, eu sou acelerada, então é difícil meditar pra mim, mas eu tento treinar. Eu treino às vezes o Tratak, não sei se você já ouviu falar, é aquela metodologia que você coloca um ponto em um círculo e você tem que ficar algum tempo olhando para aquilo e sem desviar o teu pensamento, fazer com que o seu pensamento não fuja, né? Então, eu tento muito trabalhar também o Tratak. Enfim, é uma meditação isso também. Né? É um tipo de meditação. Assim, eu acredito que sim, eu não sou muito estudiosa nos nomes, tá? Você vê que eu não conheço muito, né? Mas eu tento usar ferramentas assim que possam me ajudar. Tá, não, é porque pelo que eu conheço, né, toda a meditação vai de você estar no momento presente. Tá no momento presente, né? Então você está observando um ponto e um círculo, sem tentar sair do foco e pensar em outra coisa, você tá focando na meditação. Vou até pesquisar, mas acredito que 90% de certeza que é um tipo de meditação. Exato, provavelmente. Aí, Pri, você falou Marco Aurélio, o imperador romano, né? Isso, exatamente. Que é parte da história dos estoicos, né? Exatamente, foi um estoico aí, né? Foi acho que quem mais trouxe o estoicismo pra gente, né? Hoje. E é super interessante, assim, quando eu comecei a estudar minimamente o estoicismo, eu percebi várias coisas que eu encontrei, não que eu encontrei as respostas, eu encontrei pessoas que estavam falando sobre coisas que eu imaginava, que eu pensava e que eu executava, né? E aí foi muito interessante eu aprofundar, né? E a escola estoica ela é bem interessante, né? Porque a gente tem um ex-escravo, você lembra o nome dele? Esqueci agora. Peraí. Que foi eu sei quem que você está falando, mas eu não me recordo o nome agora. Um dos hoje reconhecidos filósofos estoicos. Eu acho que ele foi o precursor, né? E Marco Aurélio, que era o imperador de Roma, sacou? Assim, então, dois quase opostos ali, né? E ambos aplicando uma filosofia semelhante, né? Que depois virou essa escola do estoicismo. Esse caso é bem emblemático, né? O quanto consegue falar com naturezas distintas e com desafios distintos de vida, né? Mas é que bate na natureza humana, e a natureza humana vai ser igual para todo mundo. Exatamente, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto que fala muito com o meu valor, que você perguntou lá no início, de humanidade. Legal, massa. E você se sente uma saudosista? Em que momentos? Demais. Você nossa. É daquelas que olha pro passado e fala, nossa, mas foi tão bom, hoje é tão ruim, não? Muito. Hoje, assim, eu não olho... Vamos lá, eu pegar o conceito de saudosista, mas porque eu me considero uma super saudosista. Porque eu vivo as coisas intensamente. Então eu estou aqui com você e eu estou aqui porque eu gosto de estar aqui, porque eu gosto de estar com você, porque eu gosto de fazer isso, né? Ninguém me forçou a estar aqui, eu não estou aqui só por um motivo, né? Estou aqui porque isso conecta com vários motivos que me fazem bem. Então, isso foi muito legal, porque como eu sempre me entreguei demais, quando eu olho as coisas, eu falo, ai, que momento legal, como foi gostoso, eu lembro da sensação que eu tive. Então, eu sou aquela pessoa saudosista de ficar olhando as fotos e ficar lá e olha de novo. Música, então, antiga? Pego música antiga porque música e cheiro, né, também me conecta, me remete muito a times, né, a tempos ali da minha vida. Então, às vezes, eu me pego ouvindo repetidamente músicas porque me lembram uma sensação
muito prazerosa do passado, uma pessoa. Me pego muitas vezes tentando sentir ali odores que são cheiros que me trazem ali prazer. Por exemplo, assim, eu falo odor, dá pra imaginar coisas boas ou ruins, né? Mas enfim, por exemplo, uma planta. O alecrim ali, que quando eu mexo lembra a casa da minha avó, né? Lembra ali como era a minha infância com meus primos, vivendo ali com o portão aberto na rua, ali podendo brincar na rua, voltar pra casa, na casa da minha avó e muitos primos e todo mundo brincando, e aí o cheirinho da bala de coco que ela fazia. Então assim, quando eu vou numa festa e tem bala de coco e eu lembro da bala de coco da minha avó, aquele cheiro, aí eu fico tentando sentir de novo, e aí eu paro ali horas e horas revivendo aquele momento. Então, por isso eu me acho saudosista, mas eu não sei se esse é o real significado da palavra. O que você acha? Não, é um deles, né? Você está revivendo ali o passado, né? Trazendo aquilo para o presente, né? Revivendo aqueles momentos, né? Mas quando eu pergunto sobre ser saudosista, eu pergunto também no âmbito de achar que o passado foi muito melhor do que o presente, sabe? Então, por exemplo, sim. vou dar um exemplo que é clássico nos dias de hoje. Não, as músicas dos anos 80 são muito melhores do que as de hoje. Mas é inegável, também não dá nem pra comparar, né? Brincadeira. Porque a gente só se lembra o que ficou famoso e todo o resto que foi lançado que a gente não se lembra mais ou nem tomou conhecimento mais que existia, sim, né? Enfim, então eu acredito muito que em geral, pelo menos na maior parte, né, da sociedade, em todos os lugares do mundo, a gente evolui e só evolui, né? Por mais que tenham pequenos percalços, eu vejo hoje o movimento musical, por exemplo, e cultural no Brasil, extremamente rico, né? Nunca se gravou tanta música, por exemplo, né? E tem muita coisa boa, coisa boa. Nunca teve tanto espaço também, né? Então... mas é difícil artistas sobressaírem. Então, é difícil, mas sempre foi difícil. Perfeito. Imagina como é que não era difícil nos anos 70, onde você efetivamente precisava ter uma gravadora para lançar alguma coisa. E hoje, num pequeno estúdio, uma dupla, eventualmente uma pessoa sozinha, consegue gravar todos os instrumentos e lançar sua música. Verdade. Né, pro mundo. Tem outros tipos de dificuldade, óbvio, né? que ganhar notoriedade vai ser difícil, mas existe a possibilidade e os movimentos estão aí, né? E os públicos, né, conseguem encontrar, né, essas pessoas. Buscar se conectar, né, com aquilo que fala com a alma deles, né? Então eu acredito que cada vez menos, né, a gente vai ter, na verdade, aqueles artistas universais, assim. Então, um Beatles da vida aqui. 95% da população ouvia Beatles na época que Beatles lançou, porque havia uma universalidade, sim, daquela música, né? E de tantos outros, né? E quanto mais a gente cria, né, ramificações das vertentes musicais, hoje em dia cada vez menos universal será. E vai ter mais diversidade, você vai ter nicho, mas você vai ter muita diversidade, o que é bastante interessante, sim, até do ponto de vista multicultural, né, e tudo mais. Então, nesse sentido, eu sempre acredito que, em geral, a maior parte das vezes a gente está andando para frente e não para trás. Com certeza. Né, enquanto humanidade. Agora, pergunta potencialmente canceladora. E aí, Pri? Quais são as suas verdades inconvenientes aí? O que você pode contar pra gente que é potencialmente cancelador? E, é claro, explica bastante profundamente aí o seu ponto de vista. Já cocei a cabeça, porque eu tenho muitas verdades canceladoras, mas eu tenho sempre dificuldade de falar sobre elas, porque eu sou uma pessoa que naturalmente argumenta sem nenhum problema, tenho facilidade para argumentar, mas eu gosto de gerar empatia. Então, quando eu vou falar de muitos pontos de vista que eu ainda tenho e que muitas vezes não são tão comuns, né, de senso comum, eu sinto uma dorzinha, assim, porque de causar esse impacto ali, não gerar a empatia, ou de talvez, por exemplo, não estar sendo empática, de estar colocando muito a minha posição e desmerecendo a sua. Mas não... parar de fugir, né? E falar de uma... Eu acho que, assim, tem um ponto que eu tenho, que é bem complexo na questão de uma verdade ali canceladora, que é o senso sobre minorias ou sobre diversidade, né?
E é complexo porque eu sou uma pessoa que ama a diversidade, que é essa diversidade que você acabou de falar, a possibilidade de eu ter um tipo de gosto, de prazer, e você ter um outro tipo de gosto e prazer totalmente diferente do meu, e você poder usufruir desse prazer e eu também. A gente não ser obrigado a seguir padrões. Eu amo a diversidade por conta disso. Só que não é a diversidade que eu vejo hoje sendo difundida, né? Hoje as pessoas eu vejo as pessoas trazendo muita diversidade para fomentar o poder da minoria, ou dizer que aquela verdade é mais absoluta do que a outra, de que o poder que a diversidade A é melhor ou pior do que a B. E isso sempre me incomodou. Então eu sempre fui contra cotas raciais, contra cotas de todos os tipos, porque eu entendo que quando você passa a privilegiar um grupo, seja ele qual for, né, você está naturalmente tirando a diversidade, porque você está desprivilegiando outro grupo. Poxa, mas aquele grupo ele já era desprivilegiado, então você precisa ajudar. Tá, então ajudá-lo tem N formas. Agora sim, se eu estou ajudando um grupo que tem uma dificuldade a partir de usar o mesmo ponto contraditório que iniciou aquele fluxo, me dei uma viajada agora, mas acho que você vai entender, você sempre me entende. O mergulhão sempre, ele entende o que eu falo. Mas enfim, espero que vocês entendam também. Mas assim, a gente acaba sendo, parece não lógico pra mim, sabe? Eu sou uma pessoa que busca a lógica em tudo, parece que não é lógico. Então, eu tenho dificuldade de entender cotas ou falas muito focadas em grupos de minoria ou grupos de pensamento X ou Y. Então, por exemplo, eu sempre fui mulher e eu era loira, agora estou morena, mas eu tive uma grande fase da minha vida loira e logo quando nova ali eu já assumi alguns cargos de liderança. E muitas vezes eu sofria, claro, preconceito de que eu estava ali naquele cargo porque eu era mulher e loira e maquiada e bonita e andava de salto e que normalmente as pessoas que estavam comigo eram homens, naturalmente, porque eu sempre fui da área de tecnologia e naquela época na sala de aula ali, quando eu me formei em ciências da computação, era eu e acho que mais 4 ou 5 mulheres entre 30 homens, né? Então, naturalmente, eu sempre estive em meio a muitos homens. E óbvio que eu sofri preconceitos de toda a natureza. E eu tinha que lidar com isso. E tá tudo bem, porque, ok, eu sofro o preconceito X, você deve sofrer o Y, o outro sofria o bullying A, o outro B. Todos vamos ter desafios e dificuldades que vão nos ajudar a afiar os nossos valores, né, as nossas virtudes, de como a gente lida com isso. Não estou dizendo que é natural que as pessoas tenham que estar com problemas e lidar com dificuldades e serem canceladas. Pelo contrário, eu acho tudo isso um desperdício de energia enorme, né? Mas o que eu entendo é que todo mundo, a gente pode se respeitar, né, sem ter que privilegiar por conta de desejos, gostos, prazeres, perfil físico, né, se eu sou loira, se eu sou morena, se eu sou mulher, se eu sou homem, a gente rotular não é legal. E hoje eu vejo a questão da diversidade rotulando muito, colocando cada vez mais rótulo. Isso sempre me incomodou e eu nunca apoiei esse tipo de causa, mas grandes empresas têm apoiado e isso sempre me incomoda. Mas estou aprendendo a lidar. O âmbito de discussão de políticas públicas ele é extremamente complexo. E infelizmente é difícil a gente ter informações e dados confiáveis para a gente poder dizer, pô, isso aqui deu certo, isso não deu certo, isso aqui está melhorando, o cenário não está. É bem complexo realmente fazer esse tipo de análise. Ainda tenho aprendido bastante, estou tentando eu não tenho resposta. Reavaliar. Eu não tenho resposta para dizer a cota é bom ou ruim. Eu não tenho simplesmente informação para poder julgar, para poder julgar. Então, realmente é difícil de entender, mas eu não tenho como analisar. Inclusive, é muito interessante isso, né? A gente às vezes vai criar post, né, conteúdo, né, para próprio Impulso, né? E aí alguns conteúdos, né, eu tenho que revisar e por vezes, né, a gente cria conteúdos assim e na internet você com certeza deve se deparar com esse tipo de conteúdo também. A maioria das pessoas gosta de não sei o quê e aí por causa disso, isso e isso. Tá, aí eu pergunto assim, a maioria quem? Com base... Qual comparativo, né? Essa pesquisa veio da onde?
Tá? Qual pesquisa que diz qual maioria? Maioria em qual país? É de uma cidade só? Foi feita uma pesquisa. Onde é que foi feita a pesquisa? Dá para confiar no número? Então sim, se não dá para confiar em nada do que está escrito aqui, é melhor não escrever essa frase dessa forma. Quais os conceitos estatísticos conseguiram trazer aquela informação, né? Se quiser como opinião falar, eu acho que a maioria das pessoas gosta disso, aí beleza, é uma opinião que pode estar errada, com certeza. mas está dizendo o que eu acho. Agora, afirmar que alguma coisa é de X, Y ou Z, sem ter dados confiáveis e minimamente concretos para isso, aí fica difícil, né? Mas tem sido cada vez mais comum, né? Enfim, acho que também a humanidade está aprendendo a lidar um pouco com o espaço na mídia, né? Que temos para colocar as nossas opiniões, e muitas vezes a gente quer trazer aqui a nossa opinião como algo que é consolidado. É o famoso senso comum, né? Isso, exatamente. É aquele senso comum. Só que quando você vai perguntar para todo mundo, cada um tem uma opinião diferente. É o senso comum que na prática não se comprova. E aí aparece a diversidade que eu gosto, que é essa, de que, né, sim, temos diversos sensos, né? Exato. Uma das coisas, é bem interessante isso, porque, inclusive, isso foi pauta de discussão em família, assim, lá na minha família, né? Ah, legal. Não, mas é que todas as mulheres são assim. Aí eu falei, todas quem? Algumas que eu conheço não são, não, tá? Desconheço dessa informação, mas ok. Dicas de livro, filmes, séries ou outras coisas parecidas que foram impactantes na sua vida. E por quê? Deixa eu resgatar aqui, porque assim, como eu já falei, eu sou generalista, né? Então eu leio de tudo, eu vou ali de Buda, adoro, né? Estudar ali Siddhartha Gautama, filosofia, como eu falei, de todas as épocas, até livros científicos, gosto muito de ciência também, me sinto uma cientista, né? Então parece estranho. Então, por conta disso, eu nunca tive aquela coisa que eu me apeguei, esse é o meu livro de cabeceira. Eu estou cada dia com um livro ou uma série que eu me entrego, né, ou um filme que eu pego os valores que tava naquele filme e depois eu acabo indo para outro, esqueço. Mas assim, acho que hoje, se eu fosse ter que lembrar de um e trazer, que é algo que eu tenho buscado, né, como valor, como ferramenta de afiar as minhas virtudes, né? Um pouco do Evangelho de Buda, né? O livro acho que se chama O Evangelho de Buda, Vida e Doutrina de Siddhartha Gautama, né? Siddhartha Gautama foi ali digamos, não sei se é essa a forma como a gente coloca, mas acredito que o primeiro... Ele é o Buda original. Né? O Buda original, é o primeiro que foi conceituado ali como Buda há cerca de 600 anos antes de Cristo. E eu gosto muito desse livro, já faz alguns anos que eu leio e releio, assim como o Dhammapada, mas o Dhammapada ainda tenho dificuldade, ele ainda está numa linguagem não tão ocidental ali, eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender, mas gosto. Então, assim, eu sempre volto nele. E por quê? Porque ele fala bastante sobre o reto caminho, né? E eu estou buscando muito esse reto caminho, né? Então, a comunicação reta, né? Então, aprender a ouvir mais, comunicação diz respeito, comunicação reta no sentido não de porque é reto, porque, e não nobre e óctuplo caminho por ser nobre, por ser de uma família rica ou nada, mas nobre por falar sobre questões atemporais, questões mais elevadas, né? Nobre nesse sentido, e reto no sentido de buscar aquilo que evolui, que leva para uma evolução de autoconhecimento, é uma evolução aqui e não aqui, né? É uma evolução em mim. E então esse livro eu acho que é um livro que eu super recomendaria, porque já tem alguns anos, apesar de eu sempre mudar de livros, eu tô sempre buscando ler livros diferentes ou assistir séries diferentes, filmes diferentes. Adoro tudo isso. Meu melhor, que eu mais amo de entretenimento são filmes, séries e livros. Mas esse sempre esteve ali, ele vai e volta, sabe? Aquele que você guarda na estante, depois você pega e relê um pouquinho mais ali. E aí eu busco entender um pouquinho esses conceitos ali do nobre óctuplo caminho para ir aplicando sempre nos desafios do meu dia a dia. Muito bom. Eu tive recentemente na Tailândia, né? E aí eu li, estando lá, eu li um pouco sobre budismo, se não me engano, sei lá, 96% da população da Tailândia é budista. Ah, que bacana! É quase a totalidade da população. Desconhecia. E as outras minorias são as outras religiões, né?
E aí é interessante, né? Porque os estudos do budismo aproximam o budismo de uma filosofia e não de uma religião. Exatamente. Né? Então é bem interessante esse conceito e eu fiquei bem instigado por estudar um pouco a buscar mais informação sobre isso depois de visitar a Tailândia e de entender um pouquinho como as pessoas têm essa visão em relação ao budismo lá. Tá no meu backlog aqui, uma hora eu vou chegar lá. Não cheguei nesse momento ainda, porque não vai ser agora, mas entrou aqui na lista de, não, isso aqui eu preciso dar uma olhada. E inclusive, assim, muitos líderes, né, de empresas, e inclusive da área de tecnologia, o próprio Steve Jobs e o Bill Gates, passaram a seguir, né, as doutrinas budistas em determinado momento. Eu desconhecia essa informação. Em determinado momento da vida, é bem interessante. Então, tá na minha lista aqui, uma hora eu vou chegar lá. Temos muita pauta, então, para papos de boteco, certo? Tem bastante. Tem bastante. É o melhor papo que eu gosto, né? Adoro a risada dele. Inclusive, é muito boa. Inclusive, a primeira ideia desse podcast era que fosse numa mesinha alta, tomando uma cerveja e tal. Que legal. Só que a gente não conseguiu executar essa versão ainda. Essa versão ainda a gente não conseguiu. Mas uma hora a gente chega lá. Até porque também tem o seguinte, a gente tá gravando de manhã ainda, né? Não deu meio-dia, a gente só começa a beber meio-dia. Teoricamente. Bom, conta um pouquinho do seu trabalho na Impulso, que você faz aí um minutinho para o pessoal te conhecer. Bom, o que eu faço é buscar, né, buscar gerir, né, funções do nosso CEO, Silvestre Mergulhão, para apoiá-lo nas tarefas, nas questões executivas, né, no acompanhamento e direcionamento dos nossos heads, elevando a Impulso para a nossa ideologia, para os nossos valores e entregando valor também para os clientes, né? Mas assim, é complexo falar sobre a minha função na Impulso e ainda tem muitos viés, né, que a gente pode tirar dali, mas o que eu vejo do que mais me encanta nessa função é poder justamente dar tempo. Dar tempo é interessante, né? Mas acho que vocês vão entender, né? Mas é justamente poder ser a energia que libera a sua energia para você ser essa ideologia viva, porque assim, os valores da Impulso, eles são os valores dos sócios, né? Eles são os valores do CEO, eles são os valores de quem trouxe, né? De quem constrói isso diariamente, claro, dos nossos heads, dos nossos times, mas essa chama precisa estar acesa e você representa muito dessa verdade, né? Dessa ideologia, desses valores e poder te ajudar, né? A levar isso é um dos papéis que eu executo hoje que mais me geram prazer. Boa, Pri. Obrigado por ter vindo no Deep Dive. Tem sido um prazer. Tem sido um prazer trabalhar com você e você tem me ajudado bastante nessa missão. Nessa missão. Digo mesmo. Como vocês já sabem, a Impulso é uma People Tech especializada no aumento da capacidade e produtividade de empresas tech. A gente se vê no próximo episódio.